Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e louvareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, queremos ouvir a boa nova do Senhor que vem ao nosso encontro. Madre irmão, madre irmã, abramos o nosso coração para o Senhor. Hoje é 2 de abril, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Lemos o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, que além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho faz também. O Pai ama o filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos, lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, meus irmãos, nós temos a posição de Jesus diante das discussões geradas pela cura do enfermo de Betesda em dia de sábado, que vimos no Evangelho de ontem. Nosso Senhor que traz a graça para nós da obra de Deus, que, amando a humanidade, envia seu Filho para salvá-la. Mas Jesus se depara com as leis judaicas, manipuladas por aquele povo daquela época, que ali começam a persegui-lo. Vamos perceber isso, meus irmãos. A partir desse momento, o Evangelho de São João daqui para frente, até chegar o momento do Calvário, nós vamos ver nosso Senhor passando sempre por perseguições, por enfrentamentos, por questionamentos. Os judeus que não aceitando o Senhor como Messias vão persegui-lo, né? E para entendermos, meus irmãos, Jesus não foge por medo, não, pelo contrário. Ele está se preparando porque ele sabe que ele vai ter o último enfrentamento no Calvário. Lá ele vai se manifestar totalmente, né? Para nós também trazemos como cristãos amados esse elemento à nossa vida. Entendemos que nós que seguimos o Cristo, se o nosso Senhor foi perseguido, nós assim também o seremos. Assim como nosso Senhor venceu a perseguição, venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou, nós também, diante das perseguições, tomemos posse disso. O Cristo nos dará a sua vitória também para as nossas vidas. Diz claramente a relação de intimidade entre o pai e o filho. Nosso Senhor vai começar a dizer, a explicar, né? O filho faz o que vê o pai fazer. E o pai faz coisas sabendo que o filho vai imitá-lo. Então mostra bem claro aqui a união do coração de Jesus com a união do coração do Pai do céu. Ele se expressa, olha lá. Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Com essa expressão, Jesus recorda aos judeus que na lei do descanso ao sábado, os judeus pregavam, Deus estava isento, pois Deus está na eternidade. E que ele, como filho de Deus, por isso também exerce seu apostolado todos os dias sem descanso. Os judeus não entendiam isso, né? Para os judeus, conforme sua lei, esse discurso do Senhor o condena, porque o acusam de ter curado em dia de sábado e se considerar igual a Deus, dizendo ser seu filho. Eles não aceitam Jesus como Messias.
Já é uma realidade, irmãos, que trazemos de nosso Senhor, a dureza do coração daquele povo que não acolhiam o testemunho do Senhor. Jesus mostra que não age por conta própria, mas guiado por Deus. Suas ações são as do próprio Deus. Com todos esses conflitos, o Senhor não deixa de agir. Interessante, irmãos, entendemos isso aqui? Porque está resgatando a dignidade do ser humano, concedendo a ele a vida eterna. Vejam o amor, a misericórdia, a compaixão, meus irmãos, do Senhor para conosco. Como para com este homem enfermo de Betesda e todos os outros que nosso Senhor vai trazer a cura, os milagres, a sua vitória. Ele enfrentou as críticas, as perseguições aos judeus, mas nosso Senhor não parou. Por quê, meus irmãos? Porque não há barreiras para que o Senhor age em nosso favor. Não há obstáculos que impeçam Jesus de vir ao nosso encontro e derramar sobre nós nossa salvação. Que hoje o nosso coração também se renove nessa certeza. Por mais que eu enfrente lutas, por mais que eu enfrente tribulações, por mais que eu passe por provações, o Senhor Jesus sempre virá em meu socorro, como hoje ele acorreu a vida desse enfermo, que tanto precisou da sua misericórdia. Né? E diante de tudo isso, meus irmãos, se renova em cada um de nós hoje esta confiança, essa certeza que diante das barreiras, diante das lutas da vida, Jesus sempre caminhará ao nosso lado. E como ontem concluiu o Evangelho, aquele homem testemunhando Cristo, o amor de Deus para os homens, mesmo sendo perseguido também, que hoje nós também acompanhamos nosso Senhor. Sejamos essas suas testemunhas. Não temos medo, irmãos, se o mundo também nos barrar, se o mundo também nos perseguir, não nos calemos. Mas temos a coragem de falar da obra de Cristo em nossas vidas, o desejo do Senhor de salvar a humanidade para o coração dos nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, contei com a sua ajuda, com o seu apoio na campanha da evangelização. Vamos lá no nosso canal, assine o nosso canal, né? Participe, se inscreva. PE Maurício Monte, MPS. Curte, comenta, compartilha, copia o link, mande para mais pessoas, porque esse evangelho chega a tantos corações sedentos da palavra de Deus. Conto com a sua ajuda nessa missão de evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.